Agora, Carol, os ministros do STF que tiveram seus nomes envolvidos no caso do Banco Master, eles têm obrigação de dar explicações à sociedade, porque isso não afeta só a eles, afeta a instituição, o STF e também a democracia, né? Certamente, Débora, devem muitas explicações e essas trocas de mensagens, né, entre o Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes repercutiram muito ao longo do dia, inclusive gerando mal-estar dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. A gente fala agora dessa repercussão com a Larissa Lopes. Oi, Larissa, boa tarde. Boa tarde, Carol, Débora, boa tarde a todos. Pois é, Carol, o foco das investigações do Master acabou se direcionando para o ministro Alexandre de Moraes, trazendo um mal-estar entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal diante das mensagens interceptadas pela Polícia Federal que mostram a ligação de Daniel Vorcaro com o ministro. Assim, mais uma vez, Carol, o STF virou o centro da crise do Banco Master. O material enviado à CPMI do INSS e obtido pela colunista Malu Gaspar mostra que no dia em que foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado, o dono do Master, Daniel Vorcaro, escreveu para o ministro Alexandre de Moraes perguntando se ele conseguiu bloquear o que pode ser uma referência ao processo envolvendo a compra do Banco Master. Dados obtidos a partir do celular do empresário Vorcaro, apreendido com ele no momento da prisão, mostram que Vorcaro prestava contas ao ministro do STF o avanço das negociações para a venda do Master e sugerem que ele também falou sobre o inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília e acabou levando à sua prisão. Moraes nega e diz que as informações são para atacar o Supremo, contudo é o mesmo tipo de material usado como base por ele em outros processos, que são os materiais da Polícia Federal. A PF suspeita que as mensagens trocadas entre Vorcaro e Moraes possam configurar em advocacia administrativa, ou seja, na prática, Moraes usando o cargo para favorecer Daniel Vorcaro. A gente lembra que em menos de um mês, esse é o segundo mal-estar já que a PF apontou em material enviado à Corte no mês passado, ligação de Vorcaro com o então relator do caso no Supremo, Dias Toffoli, que depois disso deixou a relatoria que passou para André Mendonça. Antes a ideia era isolar o problema em Toffoli, só que agora, com mais um ministro sendo citado, nesse mesmo caso, a crise se espalha e coloca o STF como um todo no centro da crise. Carol. Ô, Larissa, e falando no ministro Dias Toffoli, ele se manifestou, né, sobre esse conteúdo aí do celular do Vorcaro. Isso, Carol, tem uma nota que foi divulgada hoje pelo gabinete do ministro que diz que ele não teve acesso às quebras de sigilo do celular de Daniel Vorcaro no período em que ele foi relator do inquérito que investiga justamente as fraudes do Banco Master, que é de Daniel Vorcaro. Então, pela nota do gabinete, o ex-relator declarou que as quebras de sigilo chegaram ao Supremo depois do dia 12 de fevereiro, que foi a data que, então, Toffoli saiu da relatoria e André Mendonça assumiu e ficou à frente do processo. Essa manifestação foi até para rebater críticas de que teriam ocorrido prejuízos para a investigação durante o período que ele comandou o inquérito no Supremo. Carol. Obrigada, Larissa. É isso, né, Débora? Gerando mal-estar entre os próprios colegas que nos bastidores estão dando declarações de que é uma situação muito grave e difícil de explicar, né? Apesar da gente não ter acesso ao que escreveu Alexandre de Moraes nessas mensagens, né? Porque são mensagens de visualização única, 9 mensagens no dia em que o Daniel Vorcaro foi preso e sabendo o que o Vorcaro escreveu, né? Porque a Polícia Federal conseguiu ter acesso à parte do Vorcaro, fica uma conversa bastante estranha, né? Conversas que nem deveriam ter existido, né? Importante que se diga isso.